Boa tarde a todos. Eu sou a acadêmica Flaviane Lopes Dias, da turma da segunda licenciatura em Pedagogia, cuja tem a tutora Maria José Gomes da Silva. E vou falar um pouco para vocês sobre a minha prática pedagógica, Infâncias e sua linguagem. A prática pedagógica foi realizada na Escola Evangélica ABC, situada em Quatro Bocas, no município de Tomeaçu. Ela é uma escola particular, composta por 9 turmas no momento, cujas 4 são do ensino infantil e 5 do ensino fundamental. Vou falar um pouco sobre a roteira da observação, sobre os aspectos infraestruturais e estruturais. A escola é de grande porte, tem uma estrutura bem adequada para recebimento dos alunos, possui uma direção, uma secretaria, um salão, uma cozinha, biblioteca, salas com ar-condicionado, banheiros femininos e masculinos, banheiros para cadeirantes, organização e rotinas escolares. A escola é bem organizada, toda de manhã tem uma reunião com o diretor pedagógico, em que se há algum aviso ele passa para os professores no momento das reuniões. Os momentos de rotina são bem interessantes, no qual cada turma começa com a sua rotina. Geralmente elas começam cantando um louvor, posteriormente elas vão falar sobre os valores para as crianças na roda de conversa. A seguir elas começam a aula delas. Interação entre professor e aluno. Foi bem gratificante olhar como o professor trata os alunos com tal zelo, com a compreensão, ajudando cada um da sua maneira. Interação entre professor e direção. Há uma forte interação entre a direção e o professor, no qual a direção sempre busca ajudar, suprir as necessidades de cada turma. Registro das principais observações realizadas no ambiente escolar. O que mais chamou a atenção é que a escola tem uma estrutura adequada para recebimento dos alunos, onde ela visa dar o conforto para que eles aprendam de forma eficaz. O ambiente é todo estruturado com câmeras de vigilância, as salas todas contêm ar-condicionado, supervisora de campo. Há uma interação forte entre direção e professor. Foi possível observar o cuidado redobrado que as professoras auxiliares têm com cada aluno, visto também que a escola tem estruturas acessibilizadas para crianças deficientes. Na escola há crianças com aspecto autismo, com TDAH. Aqui foi algumas imagens das observações realizadas na escola. Algumas turmas, turma do ensino fundamental, turmas da educação infantil, a área de lazer, hoje tem um parque, um campo de areia, um campo de grama. Principal desafio acadêmico, principal desafio identificado, foi a gestão de comportamentos e manutenção da disciplina. Foi possível observar dificuldades na gestão de comportamento dos alunos, especialmente em turmas mais novas, em turmas da educação infantil, no qual é comum, que as crianças têm dificuldades em se concentrar e seguir as regras. Foi possível observar que na educação infantil as crianças têm mais dificuldade em entender as regras da escola. Umas se levantam frequentemente, outras falam em voz alta, outras nem têm interesse em realizar a atividade proposta. Foi possível observar que nas salas eles trabalham somente com um cartaz de combinados e o calendário. A prática pedagógica das turmas do terceiro ano do ensino fundamental e Jardim 1 trouxe desafios significativos que exigiram a adaptação e reflexão contínua. Entre as dificuldades, destaquei o manejo das turmas, com níveis variados no desenvolvimento cognitivo e comportamental, além da necessidade de adequar as atividades para atender diferentes estilos de aprendizagem. Foi possível observar o nível de comportamento entre as duas turmas, no qual o terceiro ano já tem uma mentalidade bem mais madura, enquanto lá no Jardim 1, na infância, ele já tem dificuldade em obedecer, em relação às atividades também. O terceiro ano é bem mais conteúdo, apesar de a professora sempre estar usando a ludicidade, cujo já na educação infantil há uma ludicidade essencial. As atividades são bem mais lúdicas.
chamar a atenção às propostas espontâneas das crianças, né? As crianças também apontaram a importância de um ambiente acolhedor e organizador para favorecer a aprendizagem, né? A experiência me proporcionou um olhar mais amplo sobre o trabalho do professor, desde o diálogo com outros educadores até a elaboração e organização das aulas. A prática exige muito mais do que conhecimento teórico, é necessária flexibilidade, empatia e planejamento. Quando o professor vai elaborar as aulas, ele tem que pesquisar. A pesquisa de materiais é bem fundamental, né? As metodologias, que metodologias usar, né, para atender às necessidades das crianças. Essa prática foi bem desafiadora, mas também foi gratificante, pois possibilitou um aprendizagem mútuo e reforçou a importância da educação como processo transformador. Aqui foi algumas imagens referentes ao produto virtual elaborado. Na turma do terceiro ano foi elaborado um tabuleiro, cujo nome era Capacidade em Ação, no qual vinha trabalhar as medidas de capacidade. E nesse jogo os alunos tinham alguns desafios, e os desafios eram perguntas referentes às medidas de capacidade, né? Por exemplo, como transformar litros para mililitros, né? Já na educação infantil foi elaborado um quebra-cabeça, um jogo da memória, de números de 10 a 20. Nesse jogo da memória eles tinham que associar o número às suas respectivas quantidades, né? Foi bem interessante. A escola ela é uma escola de total importância, né? Ela atende crianças com deficiência, os professores são bem engajados, têm domínio de conteúdo, né? Segue ao pé da letra o planejamento que é elaborado quinzenal, né? E essa foi a minha prática realizada na escola, o qual me proporcionou, né, um olhar bem mais amplo do que é da aula.